Para começar, seu nome é Luiz Roberto Londres, filho de Genival e Estela, irmão de Maria Estela e Maria Cecília, namora Rogéria, é pai de Roberto, Rodrigo, Cristiano, Cláudio, Adriano, Maria Eduarda e João Tomás. Avô de Antônio, Luísa, Sofia, Tomás e Valentina. Essa última, aliás, está para nascer. Tem 61 anos, nasceu no Rio de Janeiro, é médico cardiologista, mas não clinica mais. E é diretor-presidente da Clínica São Vicente, um dos mais conceituados hospitais do Rio de Janeiro. Boa noite, doutor Luiz Roberto Londres. Primeiro uma coisa, a Clínica São Vicente fica num lugar tão lindo, você vai subindo, aquela área é muito bonita. E essa história sua com a Clínica São Vicente é depois ou antes dos filhos? Porque nunca vi tanto filho, que coisa impressionante. Eu tive um acidente de percurso, bom acidente de percurso, né? A minha história é antes. Eu comecei a trabalhar em 66, me formei em 65, e foi na ocasião que criaram um cargo de responsável técnico. Então estava disponível, era um hospital clínica de repouso, havia muita internação crônica de psiquiatria e cardiologia. E tinha os boêmios que se internavam, tipo Vinícius. Que canta, que falava e te dizia que muitas músicas compôs, o Grande Otelo, isso é público, eu posso falar. O pessoal ia passar ressaca lá. Fantástico, tinha histórias ótimas. Era mais divertido. E depois, quer dizer, continuou, e eu tive então, como se disse aí, um acidente, quer dizer, eu estava casado, tinha um filho, eu fazia hemodinâmica, clinicava cardiologia, e ia para uma especialização nos Estados Unidos, na Califórnia. Minha mulher grávida, não havia ultrassom. No final da gravidez, um raio-x revelam 3. Três crianças, você já tinha 4? Não, já tinha um. Aí fiquei com 4, com 2 anos de casado. 4. Aí, inviável viajar com 4 mas você não parou nos 4, não. Depois você continuou, impressionante. Mais esses 5 casados todos, né? E depois tem 2 pequenos. Uma de 9, a única filha de 9 anos, única neta de minha mãe, e um menino de 6. Bom, e aí você, então nessa mudança de percurso, resolve... Eu necessito fazer alguma coisa para viver. E uma das coisas, era um sonho meu, né? Eu gostava de hospital, foi transformar uma clínica de repouso em hospital. E tive uma assessoria muito boa, tinha um bom arquiteto, que é o Hofhutter, e tive o Dr. Fernando Paulino me assessorando, que era o grande cirurgião do Brasil. Então, com isso, nós começamos a cirurgia com o hospital em 71, e com essas 2 diretrizes conseguimos ter, e com uma seriedade profissional, que é sempre muito, conseguimos ter os grandes médicos operando em pouco tempo lá. O espaço era diferente? Era diferente, mas era uma planta muito boa que se adaptava. Mas estou dizendo, antes de 49 era um pasto. É mesmo? Era um pasto com as vaquinhas que davam leite para a família que era dona, né? Que era o João Borges, que entrou na sociedade, e com o terreno, e daí foi feita a clínica de repouso até 69, de 49 até 70, né? E de 70 em diante o hospital. Bom, você é muito crítico com relação ao modo como a medicina vem sendo praticada. O que está errado, na sua opinião? Alguns lugares se pratica muito bem, outros talvez não. Onde se pratica muito bem? Boa pergunta, né? Onde se preservam aqueles valores que são os clássicos da medicina. Eu tive uma sorte também de, durante a minha formação, ter tido as aulas de clínica médica na cadeira do professor Clementino Fraga e ter junto com ele um psicanalista, que era o Danilo Perestrello. Tem um livro famoso chamado Medicina da Pessoa. E uma das coisas é aprender que medicina vai um pouco além da biologia. Quando eu tive essa transformação, eu tive que ser, entre aspas, administrador de hospital, que eu nunca fui, eu tive uma certa frustração, porque toda a minha tendência era médica. Alguns anos depois, eu comecei a estudar teoria da medicina, já bem uns 15 anos depois. E comecei a me especializar em filosofia da medicina e todas as aplicações das ciências humanas em medicina. O que só reforçava aquilo que eu havia aprendido. Medicina é contato de humanos, quem é o rei é o paciente, a coisa básica da medicina é o contato médico-paciente, é o vínculo que você estabelece, e o resto é complemento. O próprio exame físico já é um passo a mais, você vai ao exame físico já com uma noção muito clara do que você deve encontrar. Você tem a tendência de encontrar o que você acha que vai encontrar. Às vezes você pode se enganar, descobrir alguma coisa a mais, uma doença mais avançada. E os exames complementares são complementares. Então, o que há, eu acho que não é só na medicina, eu acho que em qualquer situação, é uma tendência a um certo medo do vínculo. As pessoas se ligarem e há uma defesa pessoal. Você está dizendo por parte de quem? Do profissional da medicina ou do paciente? Profissional. Do profissional.
E toda a tendência Esse medo desse vínculo, se é uma coisa recente, você atribuiria a quê? Eu estou dizendo, eu acho que é geral, não sei se é só profissional da medicina. No caso da medicina, é muito bem estudada a relação, né? Existe um estudo que partiu da Espanha, depois dos Estados Unidos, que é sobre a relação médico-paciente, como estabelece que tipo de relação existe, que é uma relação entre duas pessoas com necessidades e conhecimentos diferentes. E ele é curativo, ou pode ser patogênico, né? O que acontece, eu acho que, por exemplo, nos Estados Unidos você tem um medo muito grande de haver processos contra os médicos, porque lá existe uma predominância da linguagem jurídica na atividade médica. Isso é ruim, porque tudo é visto em defesa pessoal. Eu acho que as instituições dos médicos, por protocolo, se defendem, criam uma rotina e não entendem que na medicina é uma aplicação de normas gerais num caso específico particular, e tendem a aplicar genericamente, o que não é uma boa medicina. Então, o que eu acho é que houve um desvio. O que é bom? Um espetáculo aparelho, eu acho fantástico, tem aparelhos, eu sou fã dos aparelhos, trabalhei com aparelhos, dá uma sensação fora do comum. Mas não é a realidade clássica. A realidade é a ligação pessoal. Não é o caso, você não está se remetendo aí ao médico de família, que hoje seria impossível, com superpopulação, não é mesmo, não? E mesmo com o surgimento dessa tecnologia que facilita muito a vida de todo mundo. Desde que bem usada, claro. O médico de família, quando se fala de voltar, não pode se voltar, é óbvio, né? O médico de família, se você pensar aquele carrinho preto, com a bolsinha, né? Isso não existe mais. Existe uma pessoa que tem uma noção da sua continuidade de vida. Se você tem uma doença, ou se você está uma doença crônica, ele pode ser um especialista. Se você tem apenas os acompanhamentos normais da maioria das pessoas, é importante que alguém conheça a sua vida pessoal, seus hábitos, sua vida familiar, sua vida patológica. Então, é importante isso. Tem uma visão muito grande do que seja. Alguém que tenha mostrado interesse por você, é isso? Isto é fundamental para estabelecer o que acontece na sua vida, por que será que você está aqui, é isso? Isto, sem dúvida, estabelece um vínculo. Esse vínculo é muito importante. É igual mãe e filho. Mesma coisa, igual marido e mulher. Tem que ter um vínculo. Se não houver um vínculo, vai haver uma, entre aspas, não faz de conta nessa área, né? Você pode ter até alguns resultados, mas vai estar faltando aquilo que eu acho que é o cerne da história, que é o sentimento e a percepção. O paciente não diz tudo, ele não sabe às vezes o que dizer, às vezes esconde. O médico tem que interpretar o que ele fala. Se ele não tiver essa ligação, ele vai perder tudo aquilo que for objetivo. O diagnóstico pode ser demorado e não tão perfeito. E pode não acontecer. Agora, você não me deu a resposta. Você falou, você já criticou a medicina americana, justificando esse pavor do processo. Agora, em que lugar existe uma medicina invejável, uma prática invejável de medicina dentro disso que você está falando? Não vou dizer assim não, porque eu não sei dizer exatamente. O que eu posso dizer é que o Brasil tem lugares muito bons. A latinidade é bom para isso. É isso que eu estou perguntando. Latinidade... Você não tem um país assim com a medicina ideal? Você tem o seguinte, isso é um processo de transformação, porque nós tivemos um desvio tecnológico muito bom, desde que ele assuma as proporções devidas. Muito ruim se ele assumir o comando de tudo, né? Então é ótimo, você tem aparelhos, começaram com ultrassom, começou os próprios monitores para acompanhamento cirúrgico, ressonância nuclear, tomografias, PET scanner agora. São fantásticos, né? Mas eles mostram um detalhe, um momento, né? E não tem uma noção da biologia, da psicologia ou da sociologia do paciente. Agora, você teve uma situação com o João Baldo Ribeiro, meu querido João Baldo Ribeiro. Foi dito porque ele falou, né? Ele publicou um artigo, mas não foi lá não, foi um engano, por acaso. Foi um engano? Ele reclamou que ele ficou numa UTI e se UTI ótima, aliás, hein? E ele se sentiu no meio de um mundo extremamente frio e se sentiu desprotegido, fragilizado. Aí o que é que você fez com a sua clínica? Aí o meu chefe CTI disse, vamos chamá-lo para o nosso congresso, no congresso anual. Chamamos para a mesa. Então a mesa estava o chefe CTI, que é um extremamente aberto. Aliás, conheço alguns chefes CTI no Rio, com a mente muito aberta para isso. Estava a enfermeira-chefe, um psicanalista, o Dr. Machevski, mais umas duas pessoas, João Baldo. E falando dessa experiência, né, como é que o paciente vê uma experiência de internação, que eu acho fundamental. E as críticas do João Baldo eram muito simples. Eu sou uma pessoa, nada mais do que isso. Eu não sou um corpo deitado, recebendo excepcional atendimento do ponto de vista biológico. Psicologicamente, eu estou desassistido. Eu tive uma internação há pouco tempo lá. E à noite, no dia seguinte de manhã, entrou um médico ou uma enfermeira. Isso, papeleta. Anota aí, primeiro sorriso. Está errado. Está errado. Estava muito bem assistido, mas eu estava sentindo falta
desta tranquilidade que, evidentemente, você sabe, ela é terapêutica. Tá? Os humores mexem com a gente, você fica branca de susto, vermelha de raiva. Então, os humores mexem, podem ser extremamente favoráveis para uma cura mais rápida ou para a pessoa se sentir bem. Então, acho que o atendimento pessoal é fundamental, não é só biológico. Que conselhos você daria a um paciente na hora de escolher um médico? Isso que você disse, o médico, ele sinta que se ligou, sinta que se interessou. Isso é fundamental. Você tem dois lados, o conhecimento e a sabedoria. Pisou-se muito no conhecimento médico, muito conhecimento médico, e esqueceu-se a sabedoria médica. Como é que você aplica o conhecimento? No meu tempo, eu tive um dentista fantástico, Loseriano, que me ensinou brutalmente o que é atendimento. Eu gostava de ir ao dentista. Eu gostava que meu pediatra viesse em casa. Meu O que você acha? Deus! O que você acha disso? Bom dentista. Eles eram excepcionais. Além de ser um excepcional como dentista, me ensinou muito. Depois tem um caso com ele interessantíssimo de contar. Mas eu aprendi o que é o menino e o dentista e não tem medo do dentista. Você imaginou isso? Então, esse aprendizado para mim é fundamental. Independente do trabalho que ele fazia, que era excepcional, ele me atendia. Ele conseguia estabelecer convívio comigo, depois com meus filhos, o resto da vida até ele morrer. Eu fui 48 anos cliente dele. Então, o que eu acho fundamental é, eu quando indico um médico para alguém, eu indico sempre 2 ou 3 e peço feedback. Que é como um casamento. Como é que você se sentiu com esse médico, bem ou mal? Então, evidentemente que nós temos que partir do princípio dos conhecimentos técnicos, isso é básico, isso é basal. Agora, a maneira de atender e o tipo de relacionamento estabelecido são fundamentais para que a pessoa siga as ordens, acate o que o médico fala, tenha vontade de fazer e que tenha uma disposição interior também nesse sentido. Você tem também uma opinião polêmica a respeito de tratamento em doentes em fase terminal. Você acha, por exemplo, que é preferível que essa pessoa em fase terminal fique mais com a família e menos com o hospital, com o equipamento, num prolongamento provável de vida? Você já não falou isso? E por quê? Eu acho que se eu pudesse nascer em casa, eu gostaria de ter nascido em casa também. Fatos da vida, né? Nascer e morrer são fatos da vida. Foram apropriados. Um livro muito antigo do Ivan Illich, não sei se você lembra, A Expropriação da Saúde. Ele faz uma análise crítica muito boa. Acho que morrer em casa, as pessoas gostariam de morrer em casa. Eu acho justificado ir para o hospital se houver um risco profundo de um desconforto, uma obstrução pulmonar, por exemplo. Agora, casos terminais, e o que eu ouço falar de casos de pessoas, ontem eu vi no jantar de 104 anos, tem um mal-estar ótimo, 104 ótimo. O mal-estar foi para o hospital. Saiu do seu habitat, saiu do seu local, ficou em cima de uma cama, morreu em 10 dias. Talvez morresse em casa. Que vantagem ela teve para ela, a não ser nós que contabilizamos a idade, na nossa idade, não aos 104, que é uma contabilidade diferente, né? Que vantagem ela teria tido em ter ido para o hospital? Não sei. Eu vi experiência nos Estados Unidos há 20 anos que eles começavam a testar o nascimento de crianças em parte do hospital totalmente simulando casa. E a tendência seria ver se eles poderiam fazer isso em casa. É polêmico? É polêmico. Toda a nossa tendência é medicalizar e hospitalizar. Numa tentativa de preservar, de segurar, né? Aos 104 anos eu quero segurar o maior prazer da vida nos últimos dias. É a minha opinião pessoal. O caso citado foi de uma conhecida que estava tetraplégica e pediu um cigarro. Eu não vejo mal. O cigarro é péssimo. O cigarro é um vício horrível. O cigarro ninguém deve começar e deve parar o quanto antes. Mas vamos tirar esse lado. Ela pediu um cigarro para fumar numa situação onde ela estava sem poder se mexer, ceifada da vida social dela, né? E estava sozinha. Ele queria um cigarro. Foi negado. Eu não sou purista, quer dizer, eu não vejo que mal aquele cigarro. Cigarro faz mal, insisto, cigarro é péssimo, ninguém deve começar a fumar, que pode parar. Não sou apologista do cigarro, em hipótese alguma. Naquela circunstância... Eu estou vendo a vida dela. O sistema de saúde brasileiro deixa muito a desejar. Como mudar esse quadro, na sua opinião? Olha, eu acho que medicina boa e barata. A boa medicina é barata. A boa medicina é você começar a resolver os problemas básicos. São aqueles problemas mais comuns. Né? Como se fala que Nova York resolveu a violência pelos pequenos crimes. Eu acho que uma boa medicina você teria noções de prevenção. Eu não vejo as escolas ensinarem noções de higiene de alimentação. Né? Como se alimentar bem, como se exercitar.
saneamento básico. Então, tudo isso é fora ainda da atividade médica. É tudo ligado à educação e saúde. Exato. Isso vem em primeiro lugar, porque quando você entra, você já precisa. O ideal é que você não precise disso. Que você tenha hábitos de vida, e se não me engano, Marília, eu acho que os hábitos de vida são responsáveis por mais da metade dos adoecimentos. Imagine isso. Se você tiver hábitos de vida, você consegue evitar ou adiar muitas das doenças. Depois, é entender que em vez de a gente estar cultuando, né, que todo mundo cultua porque é glamouroso, né, os grandes aparelhos, que eu tenho aparelhos, eu acho fantástico, mas vamos ver quais são as pequenas ações que podem fazer com que a gente se mantenha, né? Que tipo de situação eu devo ter, que tipo de percepção eu devo ter para que eu me mantenha alerta em relação a alguns problemas do corpo. Se o médico consegue falar, ouvir a alma, que o paciente ouça a sua alma, ele vai ouvir o seu corpo. E você só irá para uma instituição de complexidade quando assim for necessário. Mas o que eu acho é que é pela periferia. Quais são os seus hábitos? Porque você está ótimo, hein? Aos 61. Está ótimo. Gordei a beça. Quais são os seus hábitos? Eu sou um leitor inveterado. Um leitor compulsivo quase. Gosto muito de ler. Eu gosto muito de computador. Acho que o computador é fascinante. Você vê, eu estou aqui em frente a uma máquina que não me questiona, absolutamente cartesiana. Talvez por isso não tenha uma folga. Eu agora me proponho a fazer exercícios, eu nunca fiz, a andar, que eu acho que é fundamental. Você nunca fez? Sempre muito Um relaxado. cardiologista que nunca fez exercício, é isso mesmo ou não? Muito pouco, mas hoje eu sinto necessidade, né? Hoje eu sinto falta e caminhar, que eu acho fundamental. Mexer com o corpo é fundamental. Então eu diria que eu gosto da vida de relação. Sou fascinado pela vida de relação, estar com a família, com as pessoas. Estar bem casado, estar com filhos, com a é isso? Com a família? Com as pessoas, com os amigos e trocar ideias. Eu acho que isso dá muito ser humano para ser humano, é uma coisa muito boa. O Luiz Roberto, o Márcio Santos é um consultor de São Paulo de 31 anos. Ele diz assim: as pessoas hoje em dia estão cada vez mais preocupadas com a saúde e deixam de comer ou beber coisas que são prejudiciais. Até que ponto esse radicalismo é importante? Acho que primeiro, bom senso. Segundo, é saber o que a pessoa tem. Evidentemente que há patologias que impedem que você coma ou que você deva diminuir. Do tipo do coração, tem não diabetes, comer evidentemente, gordura. você não vai comer açúcar. Se por acaso você tiver alguma vontade, você vai verificar. O que eu coloco é que a nossa mente não é binária, não é digital. Então, ou nós temos a noção e somos ensinados, preparados a isso, ou vamos ter uma ordem conflitante, uma vontade contra, um desejo contra uma necessidade. Então, isso pode ser preparado. E não seja radical. Eu não acho que o nosso corpo seja tão radical assim que você deva se privar de totalmente dos prazeres. Você pode ter, desde que você consiga regular, você consiga entender o que seja, você consiga controlar os seus parâmetros de uma maneira um pouco mais dinâmica e menos fácil, que é dar uma ordem ponto final. Luiz Roberto, a medicina brasileira hoje pode ser considerada bem aparelhada ou ainda precisamos investir muito nesse assunto? É a pergunta da Luísa Machado, que é uma instrumentadora cirúrgica de São Paulo de 25 anos. Olha, eu acho que sim, eu acho que nós temos uma medicina boa, nós temos momentos ruins, nós temos bolsões ruins, agora eu insisto que a grande aparelhagem da medicina é o aparelho humano. Igual avião, você tem um Boeing 777, que é o piloto importante. Nós temos excelentes médicos, nós temos uma formação que partiu para uma vertente tecnológica, ela tende a se recuperar, e nós temos a latinidade, que eu acho que é importante, nós temos uma ligação muito mais intensa que uma anglo-saxão em geral. Então acho que o Brasil está bem. Você tem momentos e situações no Brasil que estão despertando para essa consciência social da medicina, e acho que a tendência é boa, eu acho. Uma mentira ou uma verdade sobre a medicina? A primeira verdade é que ela disse: água e sabão é grande desinfetante para a medicina. Soap, water and soap for medicine is the best also. Soap. E a grande verdade é um projeto entre humanos, é uma situação humana, qualquer outra tendência eu acho que vai desvirtuar a medicina. A grande verdade para mim é gente atendendo gente, gente curando gente, gente ouvindo gente. Uma receita e um conselho? Uma receita é, eu já falei uma vez, por medo de morrer, não deixe de viver. Acho que a vida é única, a vida é irrecuperável, isso você quer, né? Qual é a diferença de receita e conselho? Receita: coma bem balanceado, exercite, quer dizer, faça da vida alguma coisa prazerosa e seja útil, único ou não muito agradável. E menos ouvir apenas ordens que estão em desacordo às vezes com seus fins naturais. E Luiz Roberto, Londres, por Luiz Roberto Londres. Algo parecido. Acho que é uma procura constante de uma integridade intelectual, procura constante de não
utilizar as coisas a seu favor, contrariamente às coisas que sejam de benefício comum, que são absolutamente integráveis. E olhar a vida de uma maneira mais otimista, sempre otimista, apesar de tudo que acontece, sempre achar que nós estamos em processos que vão acabar levando a um equilíbrio. Acho que a vida faz parte do equilíbrio. Eu concordo com o Dr. Luiz Roberto quando ele criticou a medicina americana. Eu passei um tempo por lá e realmente os médicos americanos são muito frios, certo? Outra coisa boa que eu acho que ele também disse que a nossa medicina é muito boa, a gente está super avançado e tanto que o ano passado a gente ganhou um prêmio mundial do melhor ministro da saúde. Quanto a Anitta, que é dona do Body Shop, eu concordo com ela, eu também sou contra. O Tony Blair está apoiando os Estados Unidos para atacar o Iraque e também acho que ela está certa em criticar as indústrias de cosméticos porque eles fazem teste em animais e acho que ela está certa em querer só produtos naturais.